no quadro de entrevistas do blog Petrolândia Notícias de hoje, meu convidado é presidente do PT, professor, blogueiro, o que mais, Daniel? E candidato a vereador. Candidato a vereador, coordenador, agora afastado por conta da candidatura do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Estamos aí na luta. Produtor cultural também, escritor. Ótimo. Esse é o Daniel Filho, né? Vários adjetivos aí. Daniel, para nós que fazemos o blog Petrolândia Notícias, é um prazer estar aqui com o co-irmão, blogueiro, editor do blog Gota d'Água, aqui de Petrolândia, e candidato a vereador nessas eleições municipais de 2020 pelo Partido dos Trabalhadores PT. Não poderia ser diferente, não é isso? Verdade. Eu gostaria, iniciando esta entrevista, que você fizesse um resumo de quem é Daniel Filho. Conte um pouco de sua história para os nossos telespectadores. Então, eu sou filho de Daniel, do Mercado Barateiro, sobrinho de Djalma do Barateiro, Maria Egídia, meu pai de Várzea Redonda, o pessoal da velha cidade conhece a família, Cícero Anacleto, meu avô, Maria das Dores, minha avó, falecidos, né? Naquele tempo em que tudo era mais difícil para o Nordeste, meus pais foram para o Sudeste, então eu nasci em São Paulo, mas com 11 anos de idade voltei para Petrolândia e fiquei até então. Então aqui a gente construiu nosso alicerce, nossa família, aqui a gente se desenvolveu e aqui a gente foi também desenvolvendo essa militância, esse gosto pela política, né? Me formei em letras em Arco Verde, e nesse período eu morei 4 anos em Sertânia, né? Porque aquele tempo era difícil, você só cursava a faculdade, tinha que sair da cidade. Hoje Petrolândia continua assim, infelizmente, e a gente sabe a dificuldade para se fazer um curso universitário. Então eu morei esse período lá e depois voltei e logo em seguida passei nos concursos públicos e sou professor efetivo da rede estadual. Já há quanto tempo? Daniel? Quase 15 anos, vou completar 15 anos em breve. Já ensinei na escola Delmiro Gouveia, primeira escola, depois Maria Cavalcante, Jatobá e Comandantes. Tem esse histórico aqui. Escola Santo Antônio também. Como é que você desenvolveu assim, esse interesse para ser professor? Já que assim, é uma profissão muito, digamos assim, muito linda, né? Pela história que sem professor não há médico, sem professor não há engenheiro. Mas assim, vários discriminam, né? O cara chega, se cursa quer cursar um curso numa universidade, ele já escolhe uma profissão que seja melhor remunerado, que seja melhor visto, assim, digamos, pelos governantes. Como surgiu, assim, esse interesse pela profissão? Dentro da profissão de educador, eu descobri que dava para exercer tudo que eu sonhei desde criança ser. Então eu queria ser jornalista, enquanto professor eu desenvolvi projetos para o jornalismo e depois virei blogueiro. No que queria ser escritor, desenhista, dentro da minha prática pedagógica, também desenvolvi projetos. Então a nossa prática pedagógica foi se descobrindo dentro da realidade das comunidades escolares em que eu estava inserido. Então, foi uma descoberta, foi com o passar do tempo, realmente. Depois a gente abraçou e eu não me vejo em outra profissão. Eu amo ser professor, a gente sabe das dificuldades, sabe dos retrocessos, inclusive, dos últimos anos para cá, dos diversos ataques. Nossa categoria agora está obrigada a voltar às aulas em meio à pandemia. Não retorno agora porque estou licenciado pela candidatura, mas assim que acabar as eleições eu já volto para a escola nesse cenário. Tá com saudades? Muita saudade, mas também preocupação, porque não era o momento ideal para a gente se arriscar a voltar, né? Então a gente tem saudade, mas agora vem um misto com a preocupação. Então eu escuto o áudio dos meus colegas aqui, sou solidário a eles por causa da preocupação. Todos eles têm algum idoso em casa, né? Esses jovens estudantes que vão voltar para lá, a gente não sabe em que condição volta, então tá um ambiente de preocupação. Mas enfim, dentro da profissão, é uma profissão que eu abracei e vou levar para sempre. Adoro ser professor. E já a questão política, Daniel? PT, Daniel Filho, PT. Como é que surgiu esse? Surgiu no tempo da universidade, né? Na faculdade a gente se desenvolve, conhece diversos pontos de vista políticos e acaba entrando na militância. Então eu sou filiado ao PT desde 2006. Só vim ser candidato 10 anos depois, então é algo que a gente foi amadurecendo, né? Dentro da militância mesmo, dentro da política, a gente foi desenvolvendo e para poder chegar numa candidatura sólida.
E sou petista desde então e não me vejo em outro partido. Acho que ninguém me vê em outro partido, né? Enquanto alguns... Seria até... Seria quem estranho, lhe né? conhece, né? Seria muito estranho. Daniel, Tem muita gente que faz esses cálculos, né? Vive trocando de partido como se fosse roupa. Verdade. A gente não. A gente pode me criticar pelo que for. Agora, falta de lealdade e cumplicidade com o que a gente acredita, eu sempre tive e vou manter. Daniel, a gente ficou até curioso quando houve essa aliança com o Dr. João. Apesar que o candidato Dr. João, ele já teve uma passagem pelo PT, né? Sim. Quando eu me filiei, ele já estava afiliado ao PT. Ele saiu depois por conta de Eduardo, convidou para o PSB, mas o Dr. João sempre manteve a linha coerente. Ele sempre ficou em partidos progressistas de esquerda. O último partido dele, PCdoB. Então, para nós não foi algo absurdo. Ele puxa muito para a esquerda. Até na última entrevista que a gente fez, acredito eu que foi ano passado, né? Isso, ano passado. Aí a gente indagou a questão da candidatura, se o PT sairia com a candidatura própria, como é que você estava vendo? A gente estava avaliando já o cenário de 2020 e eu me recordo que você disse que estava sendo construído algo. Naquele momento já havia uma conversa, já havia uma aproximação ou foi após? Foi após. Já foi no início desse ano. A gente vinha conversando com todas as lideranças políticas. Praticamente todos os candidatos que aí estão hoje conversaram conosco. Por que você optou de não pegar já os filiados, fazer aquela questão toda de não, vou lançar uma candidatura como aconteceu em 2016 com uma pessoa, digamos assim, menos conhecida? Então, no Partido dos Trabalhadores a gente tem sempre aquela missão de dispor seu nome está à disposição. Então não é fulano filiado ao PT quer ser vereador. Então, essa é uma construção coletiva. Então, nesse momento ninguém estava disposto a arriscar mais uma vez. Ou a gente fazia realmente uma construção coletiva de uma candidatura viável com chances reais, e as pesquisas mostram que essa tem chance real do PT pela primeira vez governar Petrolândia, ou então a gente acabaria atrapalhando o processo eleitoral. Nem fazer vereador, muito menos prefeito. Então foi dentro da Assembleia mesmo, dentro do diretório, que se chegou à conclusão que o Dr. João seria o melhor nome e está como um grande nome com chances reais de fazer o PT governar Petrolândia. E sua candidatura, pela segunda vez, se propõe a ser candidato a vereador aqui pelo município. Como é que está se dando em meio a essa pandemia do novo coronavírus? É tudo muito novo, né? O que a gente gosta mesmo de fazer, que é o olho no olho, o comício, apresentar as propostas, você tem que se readaptar. Então é pelas redes sociais e o porta a porta acontece de forma responsável. Você tem que fazer a triagem antes, fazer a visita depois que permitido, usando máscara, mantendo a distância. Então ela está mais difícil, mas também ela dificultou para todo mundo. Então você vê que o cenário político em Petrolândia, comparado a outras cidades, é muito calmo, é tranquilo, é silencioso, nem parece que é campanha. Né? Aí a gente se adapta. Então a gente está confiante, o pessoal está compreendendo essa proposta, onde a gente vê tem uma ótima aceitação. Estamos confiantes de que teremos vereadores ou vereadora do PT e o prefeito do Partido dos Trabalhadores. E dentro dessa situação, como é que você avalia esses vereadores, esse último mandato da Câmara Municipal de Petrolândia? A gente costuma dizer, Alex, que o vereador de mandato ele não tem que prometer mais nada, é mostrar o que fez. Então, ele tem que mostrar o que fez e até agora a gente não vê. Né? Você vê o plano diretor, a lei orgânica, que é um contrato do povo para com o seu município. Né? Está desatualizado, são 14 anos. Então esse mandato inteiro da Câmara de Vereadores eles não triscaram uma linha daquela lei orgânica, que por sinal foi copiada, tem trechos copiados de Recife e Caruaru. Então a principal parte que é feita pelo Poder Legislativo não foi feita, o que dirá outras. Né? Uma oposição que se declara oposição, mas apenas para ser do contra. Recentemente aprovaram o que a gente chama de pedalada fiscal, mais de 6 milhões de reais para a prefeita. Eles aprovaram de forma unânime. Então não sei, uma Câmara que não tem um debate, você não vê na tribuna discursos inflamados, você não vê o projeto ser apresentado, é muito estranho, eu não avalio de forma boa ou regular. Foi um mandato muito ruim e apagado. Tanto que você vê que a participação da população na Câmara, mesmo antes da pandemia, era muito baixa. Você sempre faz a cobertura, quase ninguém ia. Verdade, mínima. Daniel, o que o eleitor, o que o propício eleitor, né, que está assistindo
essa entrevista, que optará em votar em Daniel Filho, pode esperar, caso você venha a ser eleito? Primeiro, pelos adjetivos que as pessoas já conhecem da minha própria trajetória. Tem pessoas que não gostam do nosso nome, mas nenhuma pode dizer que eu não tenha coragem, nem pode dizer que eu não seja honesto e leal. Então sempre pautei por isso. Então quem vota em Daniel, vota na coragem, de saber que vai ter um vereador que defende as pautas daqueles trabalhadores. Então não é só o Daniel da educação, o Daniel da insalubridade de ar. Todas as pautas sociais a gente sabe os caminhos para lutar, sabe como buscar, sabe como cobrar e fiscalizar, além de poder propor. Então, dentro do nosso plano de mandato, inclusive dos quase 160 candidatos, somente eu e a companheira Adelina apresentou, né? Então a gente já tem um plano de mandato. Então as pessoas podem cobrar a partir do que a gente se propõe a fazer. E aí está lá o orçamento participativo, que vindo com o Dr. João vai ser uma prática, né, de gestão, que basicamente é a população definindo pela comunidade, a partir das suas necessidades, de que forma aquele recurso do município vai ser utilizado. Isso é orçamento participativo, deu certo em Recife, com João Paulo, deu certo no Rio Grande do Sul, onde o PT governou dessa forma. Como é que funciona o orçamento participativo? O orçamento participativo é assim, você tem a receita mensal do município, uma parte dela é para o servidor público. O restante não fica na mão do gestor dizer como vai gastar ou investir, e sim a população. Então a comunidade da quadra 7 elege um delegado, a comunidade da Agrovila do Limão elege outro, essas pessoas se reúnem numa plenária, numa assembleia, para levar demandas, porque a necessidade da quadra 7 é diferente da Agrovila, e ninguém melhor do que o próprio povo morador dali dizer qual a sua necessidade. Então o orçamento participativo é isso, a quadra dizendo com aquele dinheiro como ela vai investir. A própria população. E os trabalhadores daquela localidade sendo empregados para fazer aquela ação. Isso é orçamento participativo, é uma proposta nossa, enquanto vereador. Se for vereador de situação e tudo se encaminha para ser, vai ser um toque de diferença na gestão de Dr. João. Se for de oposição, é continuar cobrando. Outra coisa também é o conselho de fiscalização do mandato. Funciona como? A população vai se encontrar com esse vereador periodicamente, também separado por segmentos sociais, para fazer cobranças, críticas e propostas. Que projeto de lei é necessário fazer? Eu vi um candidato que, se não me engano, ele já foi deputado. Acho que ele fazendo isso em Caruaru. Ele vai para determinado lugar, né? Aí monta uma estrutura ali e as pessoas... Isso também é uma criação do PT, né? Eu, por exemplo, sou conselheiro de Carlos Veras. Ele tem esse conselho de fiscalização do mandato. Na pandemia a gente se encontra de forma remota, mas antes da pandemia a gente se encontrava em algumas localidades, ou Caruaru ou Recife, para avaliar o mandato dele. Então o compromisso nosso é esse, é um mandato ouvindo o povo. Não é aquele vereador que vai aparecer de 4 em 4 anos, some, você não encontra nem na Câmara nem em lugar nenhum. Não, a lógica do Conselho de Fiscalização do Mandato é a população tendo acesso direto a esse vereador. E esse é o nosso compromisso, é isso que as pessoas podem contar. Sempre digo, o que eu tenho a oferecer e prometo cumprir é a nossa coragem, a coragem de lutar pelo que é certo. E cite seus demais projetos, já que antes dessa entrevista, eu acho que eu vi algo em rede social, né, algo digital ali, que você criou vários projetos, caso venha a ser eleito vereador de Petrolândia. Alguns estão ligados diretamente a esse mandato, como eu já citei, do Conselho de Fiscalização. Outros necessitam desse apoio da Câmara. Por exemplo, já passou do tempo da gente ter intérprete de Libras, e aí você vê que nos meus vídeos tem um intérprete que faz essa interpretação, porque nós temos uma comunidade. Até achei inovador aqui para o município, né? Eu assisti também. Isso. E Petrolândia, esse vídeo, Petrolândia tem esse histórico, né? A companheira Isa, que faz o curso aqui de Libras, já formou milhares de intérpretes na região, nos deu esse apoio, né? E é um compromisso nosso também. Então tem que ter intérprete em Libras para a comunidade surda, tanto na Câmara, como na Prefeitura, como nos serviços e até nas empresas. Então a comunidade surda, você se imagina chegar no local, passando mal, ninguém no hospital lhe entender? Então esse é o sofrimento deles. Então esse é um dos primeiros e muitos compromissos que a gente assume. E os demais é dentro da localidade. Por exemplo, o Sindicato Rural dos Trabalhadores retirou a candidatura de Natan para nos apoiar, e essa também é uma pauta. Então a gente assume esse compromisso de pauta, de lutar pela insalubridade já, né, esse movimento que a gente viu nascer e está dando apoio total, não somente aos profissionais de saúde, mas de limpeza e segurança, que estão na linha de frente do coronavírus. E é uma situação muito triste aqui no município. Para mim é dramático, é trágico e é ruim, porque você tem uma gestora que é enfermeira. Sem o direito, cobrando o seu próprio direito, cara. Exato, não tem uma proteção de nada.
Você viu que no blog e no canal, tanto de denúncia que a gente fez, e Petrolândia ainda paga 10% de insalubridade. Isso é um absurdo. Então esse é mais um compromisso que a gente assume. Construir um plano de carreiras e cargo com todos esses funcionários, exigir concurso público para afastar dessa miséria que é essa política, das pessoas ter que fazer política porque estão amarradas a um contrato ou a uma promessa de emprego, né? E esse plano de cargo e carreira também vai para todos os outros serviços, né? Então essa experiência que a gente tem de lutar, tanto como militante como sindicalista, vai se revelar também na Câmara de Vereadores, a população me dando essa chance de ser vereador. Daniel, a gente tem observado que vários nomes que se colocaram na disputa, sempre tem aquela questão de defender tal bandeira. Você é professor, o pessoal já observa assim, eita, Daniel, ele só entende de educação. Né? Aí a gente tem um campo muito grande aqui em Petrolândia, que até eu estava discutindo um outro dia, discutindo no bom sentido com outra pessoa a respeito, que é a agricultura. Né? Muitas pessoas acham assim, o Daniel ele não vai defender os agricultores, porque ele vai lutar pela educação. E aí, você entende das necessidades da agricultura aqui no município? Você está pronto também para levantar mais uma bandeira, caso eleito? Se não tivesse, o Sindicato Rural não estaria apoiando. Tá? O meu grande orgulho é saber que tanto Natan como o seu Zé Maurício confiaram a mim, porque sabem que eu sei defender. Eu sei o problema dos perímetros irrigados. Você sempre teve nessa luta junto com o sindicato. Sempre teve junto na luta. Antes de ser professor, a gente, quando é sindicato, a gente entende do trabalhador, do direito do trabalhador. Então, em qualquer segmento social tem trabalhador. Isso. Na cultura, os artistas, os músicos, eles são, antes de tudo, trabalhadores. Infelizmente, eles muitas vezes são tratados como hobby, né? E não veem como profissão. Então, tudo é trabalho, tudo exige direito do trabalhador. E disso a gente entende muito bem, independente se é rural ou urbano. Então, se eu não estivesse pronto para cuidar e compreender as necessidades do ICO, das agrovilas, dos perímetros irrigados, dos assentamentos, reassentamentos, o Sindicato Rural não apoiaria a nossa candidatura. Apoia porque sabe que a gente vai cuidar. E precisa de um cuidado muito grande. A depender do resultado dessas eleições, os agricultores correm muito risco. A gente sabe do desmonte que o governo federal vem fazendo, e se você não começa a fortalecer a sua cidade, você sabe o que acontece. Né? Então tudo indica que, por exemplo, os perímetros vão ter que começar a pagar água já no que vem. E aí você sabe o prejuízo que isso traz para os agricultores e como inviabiliza a agricultura familiar. A gente tem uma cidade na beira do rio com um monte de gente passando sede e muitos outros produtores sem ter água para produzir. Então se não tiver um vereador que compreenda e esteja apto a lutar por isso, vão vir tempos sombrios aí para os agricultores de Petrolândia. Daniel, a respeito dos deputados, Doriel Barros, Carlos Veras, ambos tiveram uma expressiva votação na eleição passada. Como anda seu diálogo com eles? Como é que eles enxergam Petrolândia dentro tanto da Assembleia como da Câmara dos Deputados em Brasília? Eles vêm sempre tratando temas recorrentes aqui da cidade, o que a população precisa, está tendo um olhar ligado ao nosso município? Então, a gente vê a importância de votar e trazer deputado para a cidade, não para dar o tapinha nas costas, trazer emenda e trator, e na hora que a gente mais precisa, que é votar no direito do trabalhador, eles votarem contra. Né? Isso é Coutinho, o lobo na pele dos coelhos fazendo trocadinho, né? Fazer esse trocadilho aí com o nome deles. Pessoal que vem em Petrolândia de vez em quando, traz as emendas, mas na hora de votar é sempre contra o trabalhador. Então o Fernando Bezerra Coelho vem aqui para assumir que vai entregar o governo na mão de Bolsonaro, né? Que votou a favor e tirou nossa aposentadoria, a reforma da Previdência, que era contra o Fundeb. Então esse orgulho o Partido dos Trabalhadores tem. O pior antipetista não pode falar nada mal dos nossos deputados. Doriel Barros, por exemplo, aprovou a carteira de habilitação para o agricultor familiar, gratuito. Então essa é uma conquista do nosso deputado. A deputada Tereza Leitão reafirmou o compromisso conosco aqui de, através de emenda parlamentar, em até 3 anos, a gente conseguir climatizar todas as salas de aula das escolas da rede estadual de Petrolândia. Né? Todas as salas climatizadas, porque a gente sabe o calor e quando voltar para valer as aulas, como é difícil uma prática pedagógica nesse sentido. Humberto, senador, trouxe viatura para a Guarda Municipal, está sempre presente aqui, está sempre ajudando com emenda, né? Foi muito bem votado.
Marília Reis está candidata a prefeita, mas fez um excelente mandato até aqui, deputada federal, também sempre nos ajuda. Então a gente não tem o que falar mal dos nossos deputados. Eles chegam, ajudam a desenvolver, mas principalmente sem tirar o direito do trabalhador. Quando é para votar, meu contato é direto com eles. Quando sempre sei as votações, a gente conseguiu, por exemplo, mobilizar pelo Fundeb. Carlos Veras conseguiu tirar os agricultores daquela reforma da Previdência que desgraçou a vida de muita gente, muito agricultor não iria mais conseguir se aposentar. Foi o nosso deputado que conseguiu isso. Então essa atuação parlamentar, ela é diferencial, ela que mostra quem é que defende o povo. Tem gente que diz que política é tudo igual, a maior prova é essa. Como eles votam e como eles votaram até hoje. Quem defende o povo pobre, o trabalhador, mostrou aí, votando no auxílio emergencial, tudo isso. Então os nossos deputados estão de olho em Petrolândia, sabem do potencial da cidade, estão investindo e querem ver Dr. João prefeito com vereadores do PT para ajudar a desenvolver a cidade ainda mais, com igualdade social, com distribuição de renda. Voltando aqui para o campo municipal, Daniel, eu sei que você já prestou alguns esclarecimentos a respeito em redes sociais, mas surgiu aquele impasse da não candidatura a vice do vereador Toninho, e daí houve uma alegação que Toninho foi enganado, né, pelo Partido dos Trabalhadores, já que ele se filiou no partido, e enfim, que houve aquela questão como se fosse, ele não pôde ser candidato porque havia um impedimento do PT, né, como ele falou. Como se deu essa situação toda, Daniel? Esse foi um acordo que a gente tinha desde o início, para que o Partido dos Trabalhadores fizesse uma chapa de forma honesta, correta, com todas as trabalhadoras e trabalhadores que hoje concorrem à vaga na Câmara. Todos deveriam partir de um ponto inicial de igualdade. Ou seja, a gente disse desde o início, a gente não quer vereador de mandato, porque por mais rejeitado que esteja, por mais queimado que esteja, ele tem a estrutura do mandato, ele tem o reduto eleitoral, ele tem as amarras. E aí quando surgiu a possibilidade, e isso era um acordo da majoritária, de ele ser o vice, e ele queria vir para o PT, desde o início a gente colocou bem claro, e ele aceitou na hora. Se vem para o PT, se for para ser o vice. No entanto, se mudar, você já sabe, nossa estratégia é não ter vereador de mandato. Você vai, né? Aí ele aceitou dessa forma. Até na entrevista com Assis Ramalho, eu mostro os áudios, todo o histórico. Então ninguém traiu ninguém. A própria posição dele nesse momento é que foi de fraqueza. Porque no momento que você é pré-candidato a vice, você tem que fazer esse corre como pré-candidato a vice. Então você não via ele aparecer como candidato a vice do Dr. João. Então quando foi sair pesquisa... Tanto é que eu indaguei ele até por uma entrevista, no qual a gente não obteve sucesso. Que seria uma entrevista até ele ao lado do Dr. João, né, falando como se deu essa situação, a saída dele, da gestão municipal, do apoio da situação. E ele, não dá certo, sei o que, tal. Até que ele meio que combinou uma outra situação, quando ele estava para sair de Jane, para ir para Dr. João, mas também não deu certo, né? Então, a gente também precisa andar, precisa caminhar, entrevistar também os demais, e ficou nesse meio termo. Eu até me admirei quando ocorreu tudo isso, porque assim, no dia da convenção, que Lulão foi apresentado como vice de Dr. João, no qual eu estava lá registrando o evento, eu procurei nas cadeiras ali dos candidatos, até por sinal você estava lá, e eu até comentei com minha esposa que estava presente, que eu não tinha visto o vereador Toninho ali, eu até achei estranho. Eu disse, não, se ele não vai ser mais o vice, então ele vai ser candidato a vereador, e ficou aquela interrogação, né? Exato, e aí quem não aparece não é lembrado. Isso. Então, quando as últimas pesquisas, que a pré-candidatura é essa, para você esquentar o nome e ver a viabilidade. Então, quando foi acontecer pesquisa, o partido viu que o nome de Lulão estava agregando mais, porque já vinha fazendo a campanha de prefeito. Então, não houve uma elaboração maquiavélica com dias de antecedência. Tudo se resolveu realmente no último dia mesmo. Né? Tanto que foi você que fez a cobertura, né, da convenção de Lulão. Ele estava candidato a prefeito até lá. Então, o partido convida, viu que tinha mais semelhanças entre o projeto do que divergência, então não teria para que ter uma sexta candidatura.
E aí deu certo, fez a E coligação. a questão da não aceitação dele ser candidato pelo PT? Do Toninho. Isso. Não, como eu te disse no início, pelo acordo de estratégia, a gente não queria vereador de mandato. Porque na hora que ele não conseguindo se manter candidato a vice, naturalmente ele ia me colocar na situação de quê? Retirar um dos pré-candidatos que já vinha fazendo pré-campanha, então já iria trair alguém que já estava trabalhando, Certo. e colocar ele de mandato, traindo outra resolução que a gente tinha aprovado, que a chapa não teria vereador de mandato. Então, assim, eu fiquei na situação que eu não poderia contrariar o que a gente tinha acordado com a base, que eram os candidatos a vereadores. E 6 você, mulheres e como 10 linha homens. da frente, né, é o presidente do PT. Como presidente do PT, junto com o diretório, né? Essa decisão a gente convocou de forma urgente uma reunião virtual, e aí foi unânime. O diretório bateu o pé e decidiu manter, né, a decisão. Não vai ter vereador de mandato porque a gente não pode trair o acordo inicial. Apesar que também ele já estava sabendo de tudo isso e foi acordado com o próprio, né, que haveria essa Digamos situação. que ele apostou, né, ele acreditou até o fim, a ponto de nem fazer pré-campanha como vice, que ele poderia ter feito, aparecido, e aí sim pontuar bem nas pesquisas e a gente não precisar fazer a troca. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Daniel, e na sua opinião, quais os principais problemas que Petrolândia enfrenta nos dias de hoje? Tanta coisa mas para mim o principal é quando você revisa o plano diretor, a lei orgânica do município, você consegue viabilizar muita coisa. A questão territorial do Petrolândia está uma bagunça. Muita parte ainda não pode ser investido para urbanização, porque ainda consta no plano diretor que ali é área rural. Então você não consegue fazer os investimentos E necessários. tem a situação que também tem aquela área que a gente vê, assim, próximo à Petrolândia, mas é Tacaratu também. Tem né? isso também. Então a gente vê o bairro Novo Horizonte já com a mesma problemática do bairro Nova Esperança, que levou 20 anos para começar a ter água agora. Então, assim, tudo isso porque não tem uma lei orgânica organizada com vereadores que possam ser constituintes e cobrar em cima daquilo. Então, se você consegue viabilizar a questão territorial de Petrolândia, você já começa a desenvolvê-la. Porque não é só problema de moradia, não é só você dar uma casa para o trabalhador. Você tem que desenvolver toda a localidade. Isso. Você tem que garantir um posto médico, você tem que garantir uma boa creche, você tem que garantir uma boa escola, você tem que garantir meio de transporte. Petrolândia, desse tamanho, ainda não tem ônibus circular para as pessoas. Ainda não tem semáforo, por exemplo. Então você vê a bagunça que é o trânsito de Petrolândia. E tudo isso vai atrapalhando a população como um todo. Porque ela não consegue empreender, ela não consegue se desenvolver, a geração de emprego não está acontecendo, a cidade não está desenvolvendo. Uma cidade rica, com grande receita, com grande potencial, Meio seja que turístico. estagnou no tempo, né? No tempo, parou no tempo. Né? Tem mais de 30 anos que Petrolândia parou no tempo e não consegue desenvolver, não consegue crescer. Quando cresce é de forma desordenada na base da ocupação. As pessoas em desespero ocupam ali o terreno e aí a cidade vai crescendo, mas vai crescendo da forma errada, de forma desorganizada. E a avaliação que você faz? São vários professores, né, nessa eleição, acho que bateu o recorde. Se não me engano, são 18 candidatos, né, professores? Isso. Qual avaliação você faz a respeito de tanta candidatura de professores aí? Então, democraticamente é importante, Alex. Agora, contanto que seja, como eu disse já no início, tem que ser uma construção coletiva e organizada, né, porque senão dispersa e enfraquece a categoria como um todo. Então, 18 candidaturas de professor, se a nossa candidatura, por exemplo, fosse pautada só na educação, é lógico que estaria fragilizada e todos os professores correriam o risco de não ter um vereador que os represente lá dentro. No momento que é crucial ter vereador que entenda, porque ano que vem vai ter o novo Fundeb, vai ter os precatórios do Fundef, então um candidato a vereador precisa entender desses recursos para melhor fiscalizar quando estiver lá dentro. Então eu acho importante a construção democrática, né? Quando ela é um desejo pessoal, individual, só pela vaidade, ou ela é uma construção de um partido que coloca um candidato para atrapalhar a candidatura de outro, aí isso aí é que eu acho ruim, mas aí eu não posso mandar na consciência das pessoas, né? Então, São livres, né? são livres para decidir. Mas democraticamente tem que ser uma construção correta, coletiva e conjunta para não dispersar e acabar enfraquecendo candidaturas que são importantíssimas. Como eu disse e repito, é importante ter um vereador que entenda dos mecanismos da educação para que ano que vem consiga fiscalizar tanto o Fundeb como os precatórios do Fundef que estão para chegar na cidade. E assim, você, como bem falou, é professor concursado pela rede estadual de ensino.
E a rede municipal, como é que você enxerga? Quais as principais necessidades, Daniel, que você acha que devem acontecer de imediato? Primeiro que tem uma discrepância enorme social. Também tem problema com a creche, né? A gente fala das escolas municipais nível fundamental. Mas você vê as nossas crianças também precisam de creche com qualidade. Então precisa equiparar, criar um padrão municipal de qualidade para essas escolas. Fardamento você nunca mais viu para as crianças no município. Merenda precária, né? Quadra coberta, algumas escolas têm, outras não. Climatização, algumas têm, outras não. Então você tem que ter um padrão mínimo de qualidade municipal. Você não pode beneficiar mais uma escola do que outra. E hoje as 50 escolas municipais que a gente vê a discrepância. Uma tem muita coisa, mas ainda tem necessidade, a outra não tem nada. Para a escola municipal também é importantíssimo um plano de carreira para os professores e profissionais da educação, mas também a eleição direta para a gestão escolar. O diretor da escola ser escolhido democraticamente pela comunidade escolar, coisa que nunca mais teve em Petrolândia, sempre indicação. Esses tipos de assuntos você já tratou com o Dr. João? Sim, o plano de governo foi construído, dentro do PT é construído e foi construído sempre através de plenárias, né? A gente, desde 2016, que a gente faz plenárias por segmentos. Então a gente conversou com o segmento da cultura, da educação, da saúde. Então onde a gente entende um pouco mais, apresenta o Dr. João, onde outro representante sabe e domina melhor, também apresenta suas propostas. Então todo esse plano é conjunto, pensado e discutido com o Dr. João e Lulão. E a avaliação que você faz a respeito da gestão atual? Ela é a extensão dessa paralisação que o município vive, né? São indo para quase 3 décadas de estagnação. Então, para resumir a palavra, é uma gestão que fez a cidade parar no tempo. E parando no tempo trouxe de volta a miséria, mendigos, sem teto, todos os problemas sociais que não era para Petrolândia existir mais, voltou com muita força. A gente vê fome, miséria, desemprego, né, falta de perspectiva, jovens tendo que sair da cidade para atrás de emprego. Não é a cidade que a gente sonha. Finalizando essa entrevista, Daniel, gostaria de lhe agradecer novamente por ter nos concedido essa entrevista. O blog PN Notícias, que vem fazendo de maneira democrática esse quadro durante as eleições 2020. Se possível, a gente pede para que você deixe sua mensagem para a população de Petrolândia, faça suas considerações finais, falando também diretamente com seu eleitor. A gente agradece demais, Alex, esse trabalho importantíssimo da nossa mídia, né, de fazer esse espaço democrático e de promover o debate público, justamente para que ninguém seja enganado. Então, você dia 15 de novembro, eleitor e eleitor, tem a chance real de mudar o que todo mundo sempre reclama. Você tem a chance real de ver vereadores comprometidos com a causa e compreendendo o seu papel de legislador, votando em pessoas com proposta. Nós temos nossa proposta, nosso comitê virtual, nossas redes sociais, Alex já acompanhou. Nós temos o programa no Instagram, toda segunda e quinta, Café Popular, que é no meu Instagram, explicando nosso projeto de mandato. Né? Meu número é 13333 e Dr. João e Lulão, 13. Então, Petrolândia tem, de fato, um instrumento na mão de promover a mudança que tanto sonha para a cidade. Né? A gente acredita que somente essa chapa representa esse anseio, porque tem um projeto claro para a população, que diverge e é oposição a tudo que está posto. Então, está na mão da população. A gente agradece esse espaço e pede consciência à população. Vamos votar consciente, com compromisso, para melhor poder cobrar, melhor poder fiscalizar, porque a cidade que a gente sonha, Alex, a gente constrói junto. E dia 15 é o primeiro passo para uma nova história para Petrolândia.